Amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal para que o Santo Evangelho seja anunciado. E amados, ainda olhando para esse breve estudo aqui no Evangelho em João, iremos refazer o capítulo 2, dos versos 23 a 25, porque por algum motivo que eu desconheço, saiu sem som. Então, vamos olhar capítulo 2 de João, dos versos 23 ao 25, que nos diz: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E amados, eu quero tratar sobre o tema: quem é Cristo para você? Né? Quem é Cristo para você? E perceba, queridos, Jesus encerra aqui nesse capítulo 2 de uma maneira solene. Mas perceba, queridos, à primeira vista parece uma notícia animadora, pois disse: muitos creram em seu nome, né? Aqui no final do verso 23. Contudo, o próprio texto desfaz qualquer tipo de entusiasmo, né? Precipitado. Perceba que a mesma palavra usada para dizer que eles creram é usada também quando Cristo afirma, a palavra afirma, né? Que Cristo não se confiava a eles, né? Aqui no verso 24. Ou seja, amados, eles depositavam uma espécie de fé em Cristo, mas Cristo não depositava sua confiança neles. E isso nos revela, amados, podemos destacar dois tipos de fé. Ou seja, amados, uma fé meramente superficial, né, produzida por aquela admiração dos sinais, dos milagres, e uma fé salvadora, que é produzida pela graça de Deus. Aqueles homens, amados, ficaram impressionados, entusiasmados com o poder de Cristo. Mas eles não compreenderam plenamente a identidade de Cristo e sua missão. Aquele povo desejava os milagres, mas não desejava o Redentor. Eles queriam os benefícios do reino, mas não queriam o rei. Ou seja, estavam interessados nas mãos de Cristo, mas não em seu coração. Desejavam aquilo que Cristo podia oferecer, mas não aquele que ele é verdadeiramente. E amados, entendam, essa realidade, ela continua extremamente presente em nossos dias. Por quê, queridos? Porque há muitos que frequentam cultos, acompanham denominações, vão a congressos, conferências,
mas o seu relacionamento com Cristo continua sendo puramente utilitário. Cristo, para muitas pessoas, se torna apenas importante quando a saúde está comprometida, quando o casamento está em crise, quando o dinheiro está faltando, ou quando os planos fracassam. Ou seja, amados, enquanto tudo vai bem, Cristo para muitas pessoas vai ocupar um lugar secundário. Ele é procurado, amados, como solução para os problemas, mas não como o maior tesouro da alma. E, amados, percebam, o evangelho moderno, digamos assim, em muitos lugares, infelizmente, tem alimentado esse tipo de perspectiva. Em muitos lugares, Cristo é frequentemente apresentado como alguém cuja principal função é realizar sonhos, abrir portas, multiplicar bens materiais, ou proporcionar para essas pessoas experiências extraordinárias. Perceba, amados, um ponto importante aqui. Para muitas pessoas, o centro deixa de ser a glória de Deus e passa a ser a própria satisfação do homem. E nisso tem se formado uma geração que conhece pouco da cruz, que conhece pouco acerca do arrependimento, pouco acerca da santidade e muito sobre prosperidade, emoções, conquistas pessoais. E perceba, amados, é justamente isso que João está denunciando aqui nesse texto. Por quê, queridos? Porque os sinais nunca foram o destino final, queridos. Os sinais eram como placas que apontavam para Cristo. O milagre, amados, nunca fora o centro da mensagem cristocêntrica, mas sim uma confirmação de quem era Cristo, de quem era a pessoa de Cristo, acerca da sua divindade. Amados, quando alguém fixa os olhos apenas nos sinais, perde exatamente aquilo para o qual os sinais apontam. O Filho de Deus, amados, que veio se entregar voluntariamente e substitutivamente por pecadores mortos em seus pecados. Ainda hoje, amados, há pessoas que constantemente vivem em busca da próxima revelação, da próxima visão, da próxima experiência sobrenatural e tem reduzido a Cristo a somente isso. Pessoas, amados, que vivem correndo atrás de campanhas, que vivem correndo atrás de profecias, que vivem correndo atrás de manifestações extraordinárias e dedicam pouco tempo à contemplação da palavra, ao conhecimento da pessoa de Cristo e à meditação em sua obra redentora. Ou seja, não buscam conhecer o porquê Cristo verdadeiramente morreu, o objetivo, o propósito da sua missão. E, amados, existe um perigo enorme nisso. Pois quem vive apenas de sinais pode permanecer espiritualmente vazio, queridos. Sinais despertam admiração, mas somente o Cristo crucificado
é que produz salvação. Experiências, amados, emocionais podem até impressionar por algum tempo, né? Mas somente o Evangelho de Cristo é que transforma o coração. Milagres podem mudar circunstâncias temporais, sim. Mas, amados, apenas a cruz muda o destino eterno do pecador. O pecador está indo para o inferno e somente a cruz é que pode mudar esse destino. Por isso, amados, João ele mostra que Jesus não foi conquistado pelo entusiasmo daquela multidão. Por quê, queridos? Porque Jesus não se impressiona com isso. Aplausos não impressionam Jesus como nos impressiona. Diferente do homem que busca por reconhecimento, Cristo conhecia perfeitamente cada coração. Cristo conhece as motivações do nosso coração. Cristo sabe o porquê que o buscamos. Amados, nós somos facilmente enganados pelas aparências. Admiramos discurso, admiramos números, admiramos emoções, demonstrações externas de religiosidade. Cristo, amados, ele vê profundo. Cristo, ele enxerga aquilo que ninguém vê. Cristo conhece essas intenções ocultas e os desejos secretos e as verdadeiras motivações da nossa alma. Existem perguntas, queridos, que rondam esses versos. Perguntas que rondam esses textos. Por que você busca Cristo? Será que o buscamos porque ele é infinitamente digno de ser amado? Ou será que o buscamos porque esperamos receber algo em troca? Será que de fato amamos o Salvador ou apenas os presentes, né, que ele pode nos conceder? Transformação na família, transformação na saúde. Ou seja, se Cristo nunca mais resolvesse um problema material da nossa vida, será que ele ainda continuaria sendo suficiente para nós? Se não houvesse a cura, a prosperidade, a promoção no trabalho, o reconhecimento ou resposta imediata às nossas orações, será que Cristo continuaria sendo o nosso maior deleite? Essas perguntas, amados, revelam muito sobre a nossa fé do que as nossas palavras. Isso é sério, queridos. Amados, o pecado, ele deformou completamente as afeições humanas. O homem natural não ama, não consegue amar a Deus por quem ele é. O homem natural ama aquilo que pensa poder receber de Deus. Isso nos leva a ver que o mundo quer um Cristo útil, não um Cristo soberano. O mundo quer um Cristo que realize os seus projetos. Mas o mundo rejeita o Cristo que exige arrependimento, mortificação de pecado, submissão absoluta, santidade, carregar a cruz. O mundo rejeita isso. Por isso, amados, ninguém produz em si mesmo uma fé salvadora, uma fé verdadeira, queridos. O coração, ele carece desesperadamente ser transformado pela graça de Deus. Somente quando o amado Espírito Santo ilumina os nossos olhos, passamos a contemplar a Cristo, não apenas como aquele que opera milagres, não como o Cristo útil que buscávamos.
Mas quando o amado Espírito Santo transforma os olhos do nosso coração, passamos a vê-lo como o Cordeiro de Deus que carregou sobre si a culpa infinita do nosso pecado. Amados, pois a maior necessidade do homem nunca foi financeira, nunca foi emocional, nunca foi física. A maior tragédia é estar separado de Deus debaixo da sua justa ira, incapaz de se reconciliar com Ele. Isso é uma tragédia, queridos. Essa é a maior tragédia do homem. Não é o problema na família, na saúde, o problema com bens, não é nada disso. O problema é essa culpa infinita. E foi para resolver esse problema infinito que Cristo veio ao mundo, queridos. A maior obra de Cristo não foi transformar a água em vinho. Não foi multiplicar pães ou curar enfermos. Essas coisas apontavam. Tudo isso apontava para algo infinitamente maior. A entrega voluntária de Cristo na cruz. Toda a sua vida culminou na cruz. Jesus tinha em seu semblante essa definição completa de ir para a cruz. Todos que olhavam para Cristo via que a missão dele era a cruz, queridos. Perdão, ali na cruz, Cristo perfeitamente, ele cumpre a justiça de Deus, ele suporta a condenação que era nossa e ele abre definitivamente o caminho da reconciliação com Deus Pai. E quem reduz Cristo aos milagres perde o próprio Cristo. Perde o próprio Cristo, queridos. Quem busca apenas experiências extraordinárias pode jamais conhecer a extraordinária beleza da cruz. Quem procura, queridos, um solucionador de problemas, talvez jamais tenha encontrado o Salvador. A verdadeira fé, amados, ela encontra o seu descanso não nos dons de Cristo, mas no próprio Cristo. Essa fé verdadeira aprende, queridos, que ainda que todas as bênçãos temporais sejam retiradas, possuir Jesus continua sendo essa riqueza suficiente. Eu vou finalizar. Amados, o cristão amadurecido não diz apenas Cristo, ele pode me dar tudo, mas esse cristão verdadeiro que teve o seu coração regenerado vai dizer: Cristo é tudo. Cristo é a minha vida, é o meu deleite. Cristo produziu em mim, por sua graça, afeições santas. E eu rendido a Ele estou, nada tenho em minhas mãos. Cristo é tudo para mim. Então não podemos reduzir Cristo às coisas. Cristo ele tem que ser o nosso deleite, o nosso tesouro. Cristo é tudo em todos, queridos. Curva a sua fronte, feche os olhos. Pai maravilhoso. Ao Senhor exaltamos, Pai, glorificamos. Que a Tua palavra seja o deleite, o anseio do nosso coração. Que a Tua palavra possa produzir vida nesse coração que tem buscado o Senhor somente por aquilo que o Senhor pode oferecer. Que essa não seja mais a realidade desse coração, Pai, mas seja um coração que se deleita em Ti, no Teu amor infinito. Em o nome de Jesus. Amém. Então essa pergunta, ela ronda esse texto. O que Cristo é para nós, queridos? Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.